ele vai iniciar falando sobre as bem-aventuranças, né? E a gente precisa entender o que é essas bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventurança significa, né, felicidade, né? A gente pode traduzir por felicidade, né? E para nós, a gente tem um conceito um tanto quanto errado, né, por felicidade, que a gente associa muito a felicidade às coisas externas, né? Se eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa melhor, eu vou ser feliz. Se eu comer uma comida gostosa, uma sobremesa boa, aí eu vou ser feliz. Ou até eu vou mais longe. Se o cenário à minha volta for favorável, né? Se eu tiver um cenário político, um cenário social, que eu veja que está todo mundo bem, aí sim eu vou ter felicidade e vou ser feliz. Aí John Piper, ele vai dizer assim, que o nosso problema não é a gente estar buscando a felicidade. Não há nada errado em buscar a felicidade. Mas o nosso problema é que nós estamos nos contentando com uma felicidade que é pequena demais, uma felicidade que é terrena demais e uma felicidade que é passageira demais. Quando Deus nos criou para a maior felicidade, que é conhecê-lo. Né? Lá em Westminster, quando eles se reuniram e eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o principal fim do homem? O principal fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando Deus cria o homem, lá em Eclesiastes 3:11, vai dizer que o Senhor colocou a eternidade em nosso coração. Então tudo aquilo que não é eterno não consegue preencher esse vazio. Você entende que tudo que não é eterno não vai preencher esse vazio. Aí Jesus vai usar a palavra bem-aventurança, a palavra bem-aventurado, felicidade. No original, a palavra que Jesus usou é Makarios, que significa ser feliz de forma profunda, que significa ser plenamente satisfeito. Olha a diferença. Ser feliz de forma profunda, ser plenamente satisfeito. Jesus vai vir e ele vai redefinir todo o conceito que a humanidade tem sobre felicidade. Porque ele vai dizer: feliz é o pobre de espírito, feliz é o que chora. Jesus vai dizer, ele vem para causar esse impacto e ele vai dizer: feliz não é o que tem, feliz é o que pertence ao reino. Então não é o carro que você tem, não é a casa, não é o filho, não é o esposo, não é a igreja que vai trazer felicidade. Felicidade nós vamos encontrar em Cristo, em pertencer ao seu reino. E eu digo mais, há quem diga: Priscila, aqui na terra nunca vamos ser felizes, a gente só vai ser feliz no céu. Mas as aventuranças vão dizer: bem-aventurados são, não é serão. À medida que o Senhor nos aceita, nós já participamos, dessa alegria. Nós já participamos dessa felicidade. Que logo nós estamos caminhando para que ela seja plena e totalmente satisfeita neles. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você: você foi criado para ser feliz agora. É hoje, é já. Não é quando você morrer. Quando você morrer, ela vai ser completa. Mas ela já existe. Você já foi aceito. Você já tem que ser feliz de forma plena, profunda, completa. E aí, é interessante que a gente faça uma associação. Porque a última vez que alguma coisa importante foi falada em um monte, foi no Monte Sinai, quando Moisés fala sobre os 10 mandamentos. Agora Jesus, o outro profeta, sobe ao monte e vai falar agora sobre 8 bem-aventuranças.
A gente, quando pensa em monte, não pensa em uma montanha, sabe, lá bem alta, não. Era apenas um declive, um tanto quanto acentuado, né, direcionado ao mar da Galileia. Alguns estudiosos chamam de um anfiteatro natural, porque era uma área com leve declive, onde o Senhor vai lá, se assenta com os seus discípulos e ele vai ministrar, então, esse sermão. Ele vai falar sobre o que significa a vinda desse reino. Ele vai falar sobre ordem. Ele vai falar sobre colocar as coisas no lugar. E então, para a gente entender o que foi falado, a gente precisa saber quem era esse povo que estava ali, qual era a expectativa desse povo. A expectativa do povo naquela época era por ter uma vida melhor. Aquele povo estava sobre um governo estrangeiro, um governo opressor chamado governo romano. Nada mais, nada menos do que nessa época quem estava no controle era Herodes. E Herodes então começa a fazer construções gigantes e grandiosas. E não muito diferente da época da gente. Quem é que paga pelas construções? Quem é que paga pelo que o governo está fazendo? O povo. Já não bastasse o povo estar oprimido economicamente, os líderes religiosos daquela época estavam corrompidos. E agora o povo está desesperado. Economicamente eles são opressos, religiosamente eles estão vendo a corrupção e agora eles estão amedrontados. O governo romano está se apoderando de tudo. O governo romano está invadindo as áreas e eles estão subjugados. Mas eles querem viver essa felicidade. E aí, Jesus veio para dizer a eles que a questão não está na mudança de sistema. A maior felicidade, a verdadeira felicidade que acontece na vida de alguém, não acontece no cenário externo, mas acontece no cenário interno. A nossa maior fortaleza não está fora. A nossa maior fortaleza está dentro de nós. E aí Jesus vem para redefinir felicidade. Ei, vocês não vão ser felizes se o governo mudar. Porque essa felicidade tem que acontecer aqui dentro, num cenário interno. E aí vamos entrar então agora no texto, que a gente vai observar 3 movimentos que vão acontecer nesse texto, já aqui no versículo 1. Primeiro movimento, Jesus viu as multidões. Então vamos lá. Primeiro lugar, Jesus vê as multidões. Segundo lugar, Jesus sobe ao monte. Vão me acompanhando aí. Primeiro, Jesus viu as multidões. Segundo, Jesus sobe ao monte. Quando Jesus sobe ao monte, ele se afasta das multidões e ele vai se aproximar dos discípulos. Priscila, e ele estava rejeitando as multidões de forma alguma. Mas aquela palavra era para os discípulos. E mais tarde, os discípulos então seriam responsáveis por alcançar aquela multidão. Terceiro movimento, me acompanha aí. Jesus senta e os discípulos se aproximam. Deu para entender? Jesus vê a multidão, Jesus sobe ao monte, se distancia das multidões. Jesus senta, os discípulos se aproximam. Priscila agora causa um pouquinho de confusão. Eu quero saber para quem é essa mensagem. Se é para a multidão, se é para o discípulo ou se é para os dois. A palavra no original, no grego, matetai, vai deixar claro. O sermão do monte foi direcionado aos discípulos. Essa palavra desafiadora foi direcionada aos discípulos. Eles tinham a responsabilidade de ouvir e de aplicar na sua vida diária. Mas,
todo o discurso que Jesus vai fazer aos discípulos vai ser motivado pelo olhar de Cristo às multidões. Então a multidão é o ponto de partida. Ele vê a multidão e aquilo que ele está vendo motiva o coração de Cristo a falar aos discípulos o que ele vai falar. Deu para compreender? Beleza, vamos seguir. Priscila, agora que eu sei que o sermão do monte não é para a multidão, é para o discípulo, e a gente precisa então diferenciar quem é multidão, quem é discípulo. A multidão era aquela que seguia ele porque ele tinha alguma coisa para dar. Imagine se hoje aparecesse aqui no Brasil alguém e dissesse: aquele homem cura, aquele homem salva, aquele homem liberta. Meu amigo, eu acho que até a gente ia atrás, não ia não. Quem chega perto dele é transformado. A multidão admirava, a multidão queria ver quem é esse, queria receber das suas benesses. Mas os discípulos, eles não queriam apenas isso. Os discípulos, eles queriam ser como ele. Eles queriam ser como eles. Eles não queriam apenas ser curados, mas eles queriam curar pelo poder dele. Eles não queriam apenas transformar, mas eles queriam falar e outras pessoas serem transformadas por aquilo que eles viram, que eles provaram, experimentaram. Eles queriam ser como ele. E aí eu entro na seção das bem-aventuranças. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que as bem-aventuranças é um retrato falado do cristão. Sabe o que é um retrato falado? Quando vai prender um ladrão, a vítima não vai lá na delegacia, ela não faz um retrato falado da pessoa e ela vai mostrar os traços mais marcantes. Veja como a polícia descobre. Tem uma sobrancelha colada, não é um traço já marcante, uma orelha maior, um nariz mais diferenciado, é careca, né? Aí a gente já vai vendo. As bem-aventuranças é o autorretrato do cristão. E aí Jesus vai começar falando sobre o traço mais marcante na vida do cristão. Ele vai falar sobre o pobre de espírito. E aí suscita a pergunta: eu sou essa pessoa que Jesus está descrevendo ou não? Eita. Esse rosto que Jesus está desenhando se parece com o meu ou não? Então eu e você, a partir de agora, nós temos uma missão. Durante todo esse mês, a gente vai identificar se a gente se parece com o rosto que Jesus está descrevendo. Porque até mesmo eu tinha um pensamento errado sobre as bem-aventuranças. Eu pensava que era o quê? Uma lista do que fazer para ser um cristão. A gente não pensa assim? Ser manso, ser humilde. Então eu tenho que fazer isso para ser um cristão. É ou não era? Quem pensava assim? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Uma lista do que a gente fazer para ser cristão. Aí Jesus vem e quebra. Jesus diz: não! São características que vocês já têm. São características marcantes na vida de um cristão que experimentou o novo nascimento. E se você terminar essa mensagem e disser: Priscila, eu vi meu rosto quando você estava falando. Eu vim aqui para dizer: você é um
cristão e o sermão do monte é para você. Mas se terminar e você disser: Priscila, eu não vi meu rosto, não se parece comigo, não tem minhas características, o que fazer? Nada. Recebê-lo e experimentar um novo nascimento. Não é a cultura do que a gente tem que fazer, é a cultura do ser. Não é eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso ou aquilo para ser cristão. Eu tenho que ser. Não é uma obra que você faz por si mesmo. É uma obra que Ele faz para você. Primeiro traço. Veja aí, se seu rosto está aí, eu vou falar. Você vai ver. Se você entregasse assim ao policial, se ele conseguir identificar, cadê o seu rosto aí? Vocês vão ver. Veja aí se parece, depois eu quero saber. Parece, quero não, saber não. Não me diga não, para não ficar triste, que até eu fiquei envergonhada. Primeiro traço. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o Rei dos céus. Ele começa com um traço mais marcante do cristão. Pobre de espírito. E aí, para a gente entender o que é um pobre de espírito, a gente precisa entender o que não é. Combinado? Então a gente vai combinar de começar dizendo o que não é. Ele vai começar com um traço mais marcante. Ele vai começar com um alicerce, com a base de todos os outros. Primeiro lugar, não é pobreza material. Ele não está falando de carência econômica. Ele está falando de falência espiritual. Então, ser pobre não vai lhe dar nenhuma vantagem. Aí quem é pobre, mas também quem é rico não tem vantagem nenhuma também, viu? Não vai ter nenhuma vantagem. Outra coisa que não é baixa autoestima. Eu sou um pobre, sou um coitado. Oh, Senhor. Não é você pensar menos de si. É você pensar menos em si. Não é você se menosprezar. É você pensar menos em si. E em terceiro lugar, não é uma religiosidade de fachada. Deu para entender o que não é? Não é pobreza material, de jeito nenhum. Não é baixa autoestima. E não é uma religiosidade de fachada, para mostrar aos outros que a gente é espiritual. Beleza? Se a gente entender o que não é, vamos entrar no que é. É quando nós reconhecemos que nós precisamos nos aproximar de Deus de mãos vazias. Sem pleitear direitos. Você não tem direito de nada. De nada. Eu não tenho direito de nada. Tudo que a gente recebe é graça, misericórdia e favor. Graça, misericórdia e favor. Sabe o que te faz levantar todos os dias da tua cama? Graça, misericórdia, favor. Sabe o que te faz caminhar? Graça, misericórdia, favor. Você não merece! Eu não mereço! É chegar diante dele pobre, necessitado, dizendo: Deus, eu preciso do teu socorro. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu preciso de ti. É como um grupo, mano, que encontrou algo tão valioso que todo o resto perdeu o seu
valor. Gente, quando eu li Filipenses 3:8, eu vou ler aqui para vocês. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E sabe o que essas coisas eu a considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu digo a Mano, eu disse, Mano, quem experimenta de Jesus, de Cristo, não deixa. Não tem como deixar. É quando você encontra o maior tesouro. Todo o resto perde o valor. Perde ou não perde? Esse mundo aqui, gente, tudo perde o valor. Mas se a gente for estudar essa palavra pobre, algumas versões está humilde, mas a palavra no original é pobre de espírito. E a palavra pobre de espírito tem dois significados no grego. Tem o pobre penês, que é o pobre que tem necessidade, mas ele consegue ser suprido das suas necessidades, mas ele não tem luxo. Tipo assim, eu sou pobre, mas tenho uma casa. Eu sou pobre, mas tenho comida. Eu sou pobre, né? Mas eu tenho minhas coisas. Então, é esse pobre penês, certo? Esse é o pobre que não tem luxo, mas também ele não tem necessidade. Não falta casa, não falta comida, ele tem um carro, mas também ele não tem um luxo. Tá entendendo? Mas as necessidades básicas dele são supridas. Aí tem outra palavra para o pobre, que é o heptokos. Esse heptokos é o pobre mendigo. É aquele pobre que é desprovido de tudo. Ele não tem nada. Ele tem o que não tem nada. E que ele tem plena e total necessidade de tudo. Falta tudo para o heptokos. Ele é um pobre mendigo miserável. A palavra usada no texto para pobre é o heptokos. Feliz o homem que reconhece sua carência total dele. Que reconhece que é pobre, que é mendigo, que lhe falta tudo sem ele. E coloca sua plena confiança nele. Os fariseus se aproximavam como alguém que tinha direito. Quem faz publicidade, propaganda? Belinha, agora que já ensina, né, Belinha? Os fariseus, Belinha, faziam propaganda deles. Era tipo um Instagramzinho de uma loja. Eles eram o próprio Instagramzinho da loja deles. Se pabulavam, não. Aquelas coisas, né? Eles queriam aparecer. Faziam propaganda da sua virtude. Elogiavam suas práticas religiosas. Ia para a esquina para orar, que era para todo mundo ver. Aí o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Na Bíblia, Priscila, dá exemplo na Bíblia desse pobre de espírito. Moisés. Senhor, eu não sei nem falar. Não sei nem falar. Vamos mais profundo? Isaías. Um guardador da lei. Um homem de Deus. Um padrão para aquela sociedade. Eu não estou falando de um bêbado nem de uma prostituta. Mas eu estou falando de um líder religioso, um guardador da lei, um homem de Deus. Mas esse homem de Deus, o padrão de homem, olha para Deus e diz, ai de mim. Ele era um padrão. O padrão da terra olha para Deus e diz, ai de mim, que sou impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. Os meus olhos
viram o Senhor dos Exércitos. O que tem dito eu? O que tem dito você? O que você tem dito? Ai de mim! Ou você não sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou, não é? Não sabe quem eu estou falando? Como está falando comigo? Olha como fulano falou comigo, mamãe. Não sabe quem eu sou. Ai de mim. Ai daqueles que chegam ao púlpito e dizem: eu decreto, eu ordeno. O que podemos dizer é: faz a tua vontade aqui na terra, como o Senhor já faz livremente nos céus. Quem sou eu e você para ordenar diante de um Deus grandioso? Diante dele, ai de mim! Sou pobre, mendigo, sou feliz. Sou feliz. Glória a Deus. O pobre de espírito é Pedro, na pesca milagrosa. A noite toda, vai, e não vinha nada. O Senhor entra no barco, lança as redes, diz a ele para lançar as redes. Ele lança, veio pouco ou muito peixe, quem sabe aí da história? Muitos. Aí diante de Deus, ele vai ver que ele não estava diante de um mestre, mas que ele estava diante da santidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando ele vê isso em Lucas 5:8, ele diz: retira-te de mim, sai daqui, Senhor. Eu sou um pescador, eu entendo de peixe, eu tenho experiência, eu sei que aqui não tinha peixe. Passei a minha vida toda fazendo isso. O Senhor entrou no barco e o Senhor vem para quebrar a lógica. O Senhor vem para quebrar qualquer experiência minha, para mostrar que o teu poder é maior do que qualquer experiência minha. Ah, Senhor! Se eu soubesse que era tão belo, se eu soubesse que era divino, se eu soubesse que era tão poderoso, não deixaria nem o Senhor pisar nesse barco. Retira-te de mim, sou pobre, pecador. Aí qual era a lógica? Jesus dizer: acertou, valeu, Pedro, vou-me embora, ficar aqui em nada, um barco só tem pecador. Quanto mais a gente é pobre, a gente é miserável diante de Jesus, mais Ele estende misericórdia e mais Ele estende graça. É o contrário. Quanto mais a gente reconhece que é pecador, mais Ele estende misericórdia. Mas a gente quer ser soberbo. Eu sou isso, sou não. É sim. É sim. Reconheça suas falhas. Pare de estar pedindo perdão. Pare de dizer: eu fiz isso porque também ela fez isso. Você fez isso porque você precisa mudar. Não é por causa de fulano nem cicrano. Pare de usar mecanismo de defesa. Diante de Deus,
se humilhe, reconheça. Ele diz, sou pobre. Quanto mais a gente disser, sou pobre, sou miserável, sou pecador, mas ele se estende. Porque o Senhor Deus, Ele aborrece o soberbo, mas Ele humilha, Ele exalta os humilhados. Amém? Mais dá graça é aos humildes. Qual dos dois é você? Qual é o rosto que está se desenhando? O que é consciente do seu pecado ou o que acha que tem justiça própria? Só sustenta a ideia de bom moço quem não conheceu a Ele. Diante dele, diante desse Deus tão poderoso, quem é bom? Ninguém, só Ele. Para Ele nos encher, é necessário que estejamos secos, né? Se eu for encher esse copo agora, só vou encher um pouquinho. Mas se o copo estiver seco, eu vou encher todo. Então que nessa noite a gente possa se esvaziar. Que a gente possa ser esse pobre, esse mendigo. Reconhecer que diante desse Deus tão grande, nós somos os epitocóis. Temos plena e total necessidade dele. Reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores. E quanto mais reconhecemos, mais Ele estende graça, mais Ele estende misericórdia, mais Ele estende favor. E por fim, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram. É uma contradição muito grande. O mundo não consegue entender. Felizes os que choram. Não tem lógica. Da mesma forma que a gente começou falando o que não era, vamos começar falando o que não é, né? Não é uma apologia ao choro ou à tristeza. Não é um choro emocional. Porque senão, alguém emotivo, como eu, estaria ganhando vantagens, né? Porque às vezes eu quero chorar com qualquer coisa. Mas não, o emotivo não tem vantagem aqui porque não é um choro emocional. Também não é um choro de remorso ou de desespero. Judas, quando ele traiu Jesus, ele sentiu uma tristeza profunda, mas não de arrependimento, de remorso. Não pelo que ele fez, mas pelas consequências do que ele fez. Que todo mundo ficou sabendo e teve aquilo tudo, mas ele não se arrependeu do que fez. Ele se arrependeu porque agora ele teve remorso do que fez, porque agora ele sofreria as consequências pelo seu ato, né? Então é diferente. Não é um choro de medo, né? Com o ladrão, quando é pego, ele chora. Às vezes ele chora, a maioria das vezes não é porque ele se arrependeu do ato que fez. É porque agora ele vai ser preso. Então ele está chorando, não é porque ele matou, roubou, é porque ele não queria sofrer a consequência do que ele fez. Não é um choro teatral, né? Como o dos fariseus, que estavam muitas vezes com os olhos molhados, mas com o coração seco. Adianta? Não. Para convencer as pessoas que a gente é espiritual. Priscila, então, o que é? A mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas. O que é? É um choro de arrependimento genuíno e amor a Jesus. É um choro que emana do coração de alguém que está arrependido verdadeiramente e tem uma gratidão a Deus, porque Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós devemos chorar pelos nossos pecados. Se eu perguntar aqui, muitas vezes a gente chora por diversos motivos, né? A gente pode chorar por uma perda de um parente, ou a perda até mesmo de alguma coisa de valor, né? Perdeu alguma coisa de valor e a gente chora. Mas se eu perguntar aqui nessa noite, quando foi a última vez que a gente chorou por ter ferido a santidade de Deus? Quando
foi que nós choramos porque transgredimos os mandamentos dele? Quando foi que nós choramos por ferir, por magoar, por entristecer aquele que habita em nós? Quando foi a última vez que a gente chorou por isso? Agora, quando o celular perde, o choro é grande, viu? Mas nós não nos arrependemos, não choramos pelos nossos pecados. E eu digo mais. Eu digo mais a você. É um ato de ingratidão, muitas vezes. Porque o Senhor tem derramado tanta graça sobre nós, tanta graça, tanta misericórdia, tanto favor. O pecado, ele vem e nos priva da comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é o que vai nos dar a vida plena e a vida abundante. Mas a gente tem pecado tanto que a gente não tem nem mais sentido culpa. Sabia? A gente tem criado uma casca grossa nos nossos corações. E nossa falta de convencimento do pecado não é nem que a gente não esteja mais pecando. Muito pelo contrário. É que a gente está pecando tanto que a gente está distante da luz. E quanto mais distante dele, mais difícil de enxergar o que a gente está fazendo. Quanto mais perto de Deus, mais consciente eu sou de que eu sou um pecador. Quanto mais perto da luz, mais você vai ver. Fica perto da luz para você ver se você não começa a enxergar. Mas a gente não consegue sentir mais culpa. Um coração duro, insensível, dura cerviz, um pescoço que não se dobra. Deus fala e você não escuta. Deus corrige e você não se acerta. Deus fala de novo e você continua não ouvindo. E eu vou mais além. As pessoas de hoje não apenas não choram mais pelos pecados, como têm se alegrado em pecar. As pessoas estão felizes pecando. Devemos chorar pelos nossos pecados. Mas também devemos chorar pelos pecados dos outros. Salmo 119, 136. Rio de lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jesus, ele chorou ao entrar na cidade de Jerusalém. Diante de tudo que tem acontecido, diante do pecado, a gente precisa chorar. De ver um pai matando um filho, de ver um filho matando um pai, de ver jovens se alegrando no pecado, sorrindo, zombando dele. E nós também temos essa responsabilidade, porque agora nós vemos. A gente estava falando de óculos, não foi, Belinha e Beta? Eu estava dizendo que eu não enxergo nada sem o óculos, e eu insisto em não usar o óculos. Inclusive hoje eu esqueci novamente, e minha mãe trouxe, glória a Deus. Mas eu insisto em não, e eu não enxergo, mas agora, nós que somos conhecedores da palavra, nós enxergamos. E nós devemos chorar pelos nossos pecados, mas também chorar pelo pecado dos outros, da humanidade. Mas nosso coração está seco demais e os nossos olhos estão enxutos demais. Assim de como o sinal de que a criança nasce com saúde é o choro. Assim o sinal de quando nós recebemos um novo nascimento, nós choramos.
carnaval de Jaboque, a luta de Jacó e o anjo, né? Quem lembra dessa história? Ele trapaceia, engana o seu irmão, ele foge e agora ele vai se encontrar depois de muitos anos com Esaú e naquele caminho ele vai fazer uma luta com o anjo. É interessante que esse texto acontece em Gênesis 32, mas eu não tinha me ligado no que Oséias 12:4 fala sobre isso. Olha o que Oséias diz. Oséias diz assim: lutou com o anjo e prevaleceu. Ai, olha que coisa linda, nunca tinha visto isso. Chorou e lhe pediu graça em Betel. Em Betel o achou e ali falou conosco. Ele chorou durante aquela luta. Oséias vai dizer que Jacó chorou. Jacó se agarra hoje e diz: não te deixarei se não me abençoares. E aí Deus faz uma pergunta a ele: qual é o teu nome? Porque ele mentia. Ele tinha dito que era Esaú, mas agora ele chora. Eita, é Jacó. Eu não sou Esaú, eu sou um mentiroso, trapaceiro, enganador, usurpei o meu irmão. Eu choro diante do Senhor, mas eu não vou sair se tu não me abençoares. E quando ele chora e se agarra, e o Senhor faz a transformação e diz: estendendo misericórdia e favor, não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, campeão de Deus. O choro de arrependimento traz vida nova. Qual é o teu nome? O Senhor diz nessa noite: quem é você? Quem é você? Não é a cultura do que eu tenho que fazer, é a cultura do quem você é. O profeta Joel vai dizer: não rasgue suas roupas, rasgue seu coração. Se derrame na presença dele e seja revestido pelo Espírito Santo. O choro precede conforto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus dá o melhor vinho no final. O inimigo dá no início. Ele embaixo uma bandeja. Olha. Prazer. Dinheiro ilícito. Ele vai dando assim, ó, de bandeja. Agora. Mas o Senhor, o melhor vinho é no final. Agora é choro, arrependimento e renúncia. Mas ele diz: mas chegará o dia em que eu enxugarei toda lágrima. E não haverá mais dor. E não haverá mais tristeza nem morte. O cristão chora, mas não se desespera. É isso que diferencia. O choro do ímpio é de desespero. E eu digo uma coisa: quem chora recebe consolo. E quem é o Consolador? O nosso Paráclito, o Espírito Santo. Hoje o mundo diz: felizes os autossuficientes, felizes os fortes. Mas Jesus Cristo sobe ao monte e declara algo que ecoa até hoje nos nossos corações: felizes os que reconhecem
que não têm nada, que são pobres, mendigos. Felizes os que choram. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite tentando ser forte demais. Tentando resolver tudo sozinho. Ai, deixa comigo. Ah, lá em casa, olha, pode deixar, viu? Quando surgir, pode me chamar que eu resolvo tudo. Forte demais, tentando resolver tudo sozinho. Tentando esconder suas dores. Tentando esconder os seus pecados. Mas hoje, Deus nos chama para um lugar